Quando Deus nos criou, Ele plantou em nosso coração o desejo, o anseio de buscá-lo, de amá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. O catecismo da Igreja Católica, ele vai nos ensinar que o homem é capaz de Deus. E é verdade. Nós somos capazes de encontrar Deus. De que maneira? Pela fé. E o sertanejo é um homem de fé. O vaqueiro deve ser também um homem de fé. Um homem de oração. Um homem que sabe tirar o chapéu e reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Deste modo, a oração deve fazer parte do nosso cotidiano, assim como o café da manhã, o almoço, a janta, o lanche, e por que não dizer assim também como a cerveja bem gelada, que faz parte da vida do sertanejo. O sertanejo gosta de uma cerveja bem gelada. Então você saiba que a vida de oração deve fazer parte da sua vida. Porque quem reza é feliz. Quem reza ama. Quem reza vence. Quem reza perdoa. Quem reza se salva. Quem reza alcança milagres. Quem reza faz o bem. Quem reza tem paciência. E quem reza se torna vitorioso. Deste modo, procuremos rezar diariamente e nos colocarmos na presença de Deus com o coração bem aberto, com a alma bem generosa, porque Deus é bom e é generoso para com aquele que nele confia e nele espera. E quais são os dois homens que nosso Senhor nos apresenta no Evangelho de hoje? Vejam, um era fariseu e o outro era publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era um homem que fazia parte de uma seita religiosa da época de nosso Senhor. E todos os fariseus, eles eram pessoas ricas, eram detentores de bens materiais. Mas os fariseus, eles eram observantes da lei. E o que era pior, esta lei que era observada era da boca para fora. E a oração da boca para fora não serve, não agrada a Deus. E como nós ouvimos na primeira leitura, a oração da boca para fora, ela não ultrapassa as nuvens, mas a oração que brota do interior do homem, do coração do homem, da humildade do coração do homem, ela ultrapassa as nuvens e chega ao coração de Deus. Quem era ainda este fariseu? Ele era soberbo, era arrogante, era prepotente e descartava os pobres e os humildes. Os fariseus não gostavam de modo algum daquele que era pobre. Havia uma rejeição terrível. E ali no templo, o fariseu reza dizendo: ó Deus, de pé, ele rezava dizendo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Já começa a se julgando ser melhor do que os outros. Ô meu irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais diante de Deus. Deus que é bom, ama a todos e deseja que todos se salvem. Deus que é bom, Ele deseja que o homem alcance a verdade. E a verdade suprema é uma pessoa, é Jesus
de Nazaré. E este fariseu ainda rezava: eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Olhou para o lado e ainda julgou o irmão: não sou como este. Esta oração, ela não ultrapassa as nuvens. Esta oração, ela não vai chegar nunca ao coração de Deus, porque é uma oração orgulhosa, é uma oração cheia de soberba, é uma oração cheia de engrandecimento de si mesmo. E diante do soberbo, Deus para. Diante do pobre e do humilde, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus se dá a conhecer. Assim, meu irmão e minha irmã, nós não devemos aprender com este fariseu fingido. O fariseu era fingido. O fariseu desprezava, julgava e condenava os outros. E ainda rezava: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Olhe, ele observava a lei, fazia penitência e entregava ao templo o dízimo. Mas esta oferta, ela era vazia, sem significado. Era uma oferta cheia da vontade dele, do desejo dele, da arrogância dele, da prepotência dele. E quem era o outro homem que estava ali no templo rezando? Era um cobrador de impostos. E quem era, padre? O cobrador de impostos era um pecador público. O pecado deste cobrador de impostos todo mundo sabia, e ele era desprezado por todos. Um cobrador de impostos não andava no templo e ninguém andava na casa dele. Era rejeitado e desprezado por todos. Mas este cobrador de impostos, ele tinha um coração bom, generoso, humilde, e ali no templo, diante de Deus, ele rezava: meu Deus, tem piedade de mim. Vejam, os dois rezavam no templo. Um rezava diante de si mesmo e o outro rezava de fato na presença de Deus. Eu sou pobre, sou pequeno, sou pecador, tenho os meus vícios, tenho minhas más inclinações. Então, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E ainda, Jesus conclui dizendo: este último voltou para casa justificado, voltou para casa perdoado, reconciliado com Deus, porque sua oração era humilde, seu pedido era humilde, sua oração, ela agradou ao coração de Deus, e ela, como diz o livro do Eclesiástico, ela ultrapassa as nuvens e chega ao coração do Pai. E conclui o Evangelho: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Isso mesmo, quem se acha grande demais, importante demais, a ponto de desprezar a Deus e aos irmãos, este será rebaixado, humilhado, e este não encontrará nunca diante de Deus sua misericórdia, seu perdão. Mas aquele que tem um coração humilde e manso, este encontra diante de Deus a sua misericórdia e a sua paz, e ele será elevado pela graça de Deus, pela bondade
de Deus. Que nosso Senhor, nesta tarde, que Ele te abençoe, te proteja, te guarde, te fortaleça na fé. Que nosso Senhor abençoe sua família, abençoe seu trabalho, abençoe sua missão. Que nosso Senhor nos fortaleça, nos cure, nos liberte, e que nosso Senhor faça de nós uma comunidade de fé e uma comunidade unida. Quem tem fé e vive na união com Deus e com o irmão, este será feliz, este será abençoado. Que Santo Antônio, o nosso padroeiro, abençoe a todos e a cada um de nós, e que este evento primeiro possa se repetir ao longo dos anos, na unidade, na fraternidade, no respeito, na união, que possamos viver sempre unidos, porque o bem vence, o mal será destruído, será vencido sempre, mas o bem, quem faz o bem, este é amado por Deus, querido por Deus. Deus abençoe, meu irmão, Deus te guarde, Deus te ilumine, Deus fortaleça a sua fé, Deus te conduza, e que um dia as portas do céu se abram para você, que amou, que rezou, que trabalhou, que lutou, que educou sua família, que fez o bem. Por onde passar, se lembre, deverá fazer sempre o bem. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Vamos levantar nossa mão direita lá para o alto.